CTE atualmente a gente atende 4 modalidades paralímpicas. São elas o atletismo, a natação, o halterofilismo e o taekwondo. Para cada uma dessas categorias e cada uma dessas modalidades esportivas, a gente tem um critério de elegibilidade específico. O atletismo a gente pode dizer que atende uma gama maior de possibilidades, porque eles atendem atletas desde deficientes intelectual, físico, com lesão medular, deficientes visuais. No halterofilismo, a gente consegue atender atletas com lesão medular e amputados de membro inferior. A natação a gente consegue também atender atletas com deficiência intelectual, com deficiência física e também com deficiência visual. E no para-taekwondo a gente também tem algumas limitações, porque a classificação funcional é mais restrita também. No início da pandemia, a gente teve uma paralisação dos treinamentos e passaram a ser remotos. Com o início de abertura do treinamento, que foi retomando aos poucos depois da vacinação, a gente teve uma retomada dos atletas que já treinavam já no CTE. Começou com uma capacidade de atletas reduzida e essa capacidade ela tem sido ampliada a partir do momento que vai sendo também avançadas as fases na UFMG. Então a gente tem tomado todas as recomendações que são feitas tanto pela OMS quanto pelos órgãos competentes, e a gente aqui continua cumprindo essas medidas no CTE. As equipes são treinadas também em momentos diferentes do dia para a gente evitar a aglomeração de atletas. A gente tem encomendado sempre a nossa equipe a cumprir o protocolo de vacinação, a completar o esquema vacinal, né? Então, desde o início da pandemia, a gente tem tomado todos os cuidados para poder mitigar a transmissão. Agora, nesse momento, a gente está já com a política de ampliação, então a gente está captando novos atletas. As inscrições para a gente poder convidar esse atleta a conhecer as modalidades esportivas que a gente atende aqui no CTE, elas são feitas via e-mail, e através desse e-mail o atleta passa o contato dele, né? A classificação funcional, caso ele já tenha competido como atleta paralímpico. Se ele não tiver competido também não tem problema, porque a gente tem essa capacitação para poder fazer uma avaliação desse atleta. E se ele for um atleta, qual que é a idade desse atleta, né? E qual que é a deficiência, para a gente saber em quais modalidades ele vai se enquadrar. Lembrando sempre que quanto mais jovem for o atleta, mais tempo a gente tem para poder trabalhar com esse atleta, então menor é a demanda técnica de habilidade que a gente vai exigir desse atleta.